A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata e eu venho fazer mais um vídeo intitulado Comentando os Comentários. Irmãos, nós temos aqui no nosso canal vários debates sobre vários temas onde eu gosto de abrir espaço para todo mundo falar, amém? Quem me acompanha aqui sabe que eu posto testemunhos para que vocês venham a tomar conhecimento. E as pessoas sabem que no meu canal elas têm liberdade tanto para enviar seu testemunho, quanto para comentar nos vídeos, amém? E eu criei esse quadro comentando os comentários para poder enfatizar as opiniões mais polêmicas que eu encontro aqui na área dos comentários. Tem vários comentários, principalmente nos vídeos de segundo casamento, né? Onde as pessoas comentam bastante, tem opiniões diversas e eu respeito todas as opiniões, porque nós somos cristãos, irmãos. A gente não é para viver brigando, a gente pode divergir. Eu não concordar com a sua opinião, você não concordar com a minha, amém. Agora, brigar, a gente não briga, né? Nós somos cristãos, amém? Agora a gente diverge, isso é verdade. E por isso eu venho aqui trazer algumas opiniões que são polêmicas para vocês, mas porque eu acho interessante, é bom a gente comentar, né? A gente serve pra gente pensar, pra gente refletir as nossas opiniões, repensar, né, as nossas opiniões. Hoje eu quero trazer, para não ficar muito longo esse vídeo, só um trechinho aqui de um diálogozinho que eu tive com a irmã, que aqui no canal dela tá escrito Ronei Lima, né? Não sei se é o nome dela, mas é o canal de onde ela fala, Ronei Lima 1. E aí, eu vou narrar aqui pra vocês como é que foi o nosso diálogo, tá certo? E foi bastante interessante, mas eu quero enfatizar a opinião dela, gente. Porque esse negócio de segundo casamento, a gente precisa repensar isso. Mas deixa eu começar aqui a narrar. Não estranhem a minha voz, tá? Eu tô gripada. Teve um temporal aqui ontem em Fortaleza e eu peguei essa chuva quando eu tava voltando da igreja. E agora eu tô gripada. Mas tá tudo bem em nome de Jesus. Vamos lá. A irmã Ronei Lima 1 deixou um comentário aqui no meu vídeo que diz o seguinte. Gente, lembrando que foi no vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Pra vocês assistirem o vídeo, pra saber do que a gente tá falando. É um vídeo onde uma irmã conta uma experiência de segundo casamento. Ela casou com um homem que é divorciado, já foi casado uma vez, aí tá todo mundo dizendo nos comentários que o rapaz nunca foi casado porque a mulher com quem ele se casou primeiro, o primeiro casamento dele, a mulher não disse pra ele que já tinha sido casado, então ele casou com ela no civil, papel passado, tudo direitinho, passou 2 anos com ela, teve uma filha, e as pessoas estão dizendo que isso não foi um casamento. Eu não tô entendendo aonde isso não foi um casamento. Legalmente isso é um casamento, pra Deus isso é um casamento. Certo? Porque foi ligado na terra. Então foi ligado no céu também, é um casamento. E aí depois ele se divorciou dessa mulher e casou com a nossa irmã, né? Do qual casamento se trata esse vídeo aqui que a gente tá falando. Então, se você quer ver a história da irmã, eu vou deixar o link, procura o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá. A minha irmã deixou um comentário sobre esse vídeo dizendo assim: o Deus dela disse que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá, não. E eu achei interessante, gente. Olha o comentário dela. Com todo respeito, a irmã Ronei Lima. O Deus dela disse que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá, não. Irmãos, olha, esse comentário, ele é extremado. Por quê, irmã Ângela? Olha só a que ponto as pessoas que defendem a indissolubilidade do casamento, ou seja, que um casamento não pode ser dissolvido, porque as almas ficam juntas, unidas, e a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que quando há o divórcio, não existe mais nada entre um nem outro. Não existe isso de almas se unirem. As pessoas ensinam que uma vez casado, pode até divorciar no papel, mas
aquele continua sendo seu. Você continua casado espiritualmente. Não existe isso, não existe casamento espiritual, tá bom? Na Bíblia. Isso é heresia que o povo inventa. Sabe por quê? Porque os judeus, quando interrogaram Jesus sobre isso, o próprio Jesus disse: no céu não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos, louvando a Deus. Então, gente, casamento é coisa terrena, é coisa da terra. Por isso que se desfaz com um papel, com um divórcio. No céu não vai ter casamento. Não pense que você vai encontrar o seu cônjuge lá no céu, não. Não importa se você teve um casamento, 2 casamentos. Isso vai ficar aqui, vai morrer aqui. Certo? É coisa terrena. Lá no céu não vai ter casamento. Você não vai encontrar seu cônjuge, não vai viver com ele. Pode esquecer isso. Isso não existe. Por isso, não existe isso de almas ficarem entrelaçadas. Na verdade, o povo acha que segundo casamento é prostituição, porque as almas estão juntas, unidas desde o primeiro casamento e o divórcio não serviu para nada. Enquanto que a Bíblia fala totalmente o contrário. Certo? Isso é heresia que inventaram, gente. A Bíblia fala em Deuteronômio 24. E por que que eu faço menção de Deuteronômio 24? Por quê? Em Deuteronômio 24, a Bíblia diz que se um homem separar de uma mulher, mandar ela embora, a Bíblia é bem enfática, ela diz, ela pode ir e se casar de novo com outro homem, pode. E depois ela pode ir casar com outro homem, um terceiro casamento, pode. A Bíblia diz isso, certo? E aí você pode me perguntar, mas irmã Ângela, qual é a importância disso? Se Jesus falou no Novo Testamento? Bom, vamos lá. Tudo que Jesus falou no Novo Testamento tem que estar de acordo com o que Moisés falou. Por quê? Porque Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei. Quando Jesus andou na terra, estava vigorando a lei de Moisés. Então, nem Jesus nem Paulo podiam falar nada contra a lei de Moisés. Porque Jesus disse que veio cumprir a lei. Ele não era um desordeiro. Ele não era um desobediente. Jesus nunca ia falar o contrário do que Moisés falou. E na lei de Moisés estava escrito sim que era permitido o divórcio, as mulheres se divorciavam, e sempre foi assim em Israel. Se você entendeu algum texto do Novo Testamento diferente disso, é porque você interpretou errado sim, você não estudou o contexto, e faz séculos que a nossa igreja cristã está interpretando as escrituras errada, está sim. Mas hoje, graças a Deus, muita gente está abrindo o olho, está indo estudar e está descobrindo que não é nada disso que estavam ensinando. Sim, você foi enganado. Você foi enganado. Se você parar para pensar no que eu estou falando, que Jesus não poderia ter ensinado diferente do que Moisés ensinou, você vai ver que existe alguma coisa errada nessa interpretação que você aprendeu. Entendeu? Então a Bíblia diz que sim, Deus dá uma segunda chance, sim. Só da irmã falar isso aqui, ó. O Deus dela disse que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá. Estão vendo aqui, ó? Estão lendo aqui no primeiro comentário? Pois é. Isso aqui é uma heresia que ela falou. É antibíblico o que ela falou. Porque em Deuteronômio 24 está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, se a mulher separar do homem, ela pode ir e contrair um novo matrimônio. Ponto final. Isso está escrito na Bíblia. Só porque tem isso escrito na Bíblia, esse comentário dessa irmã aqui é uma heresia. Mas sabe o que acontece? As pessoas estão tão calejadas com esse ensinamento de que não pode casar de novo, se casar de segundo casamento é adultério. O pessoal está tão calejado com isso que eles fazem todo tipo de malabarismo para que toda a Bíblia se encaixe nesse pensamento deles. Fazem todo tipo de malabarismo. Mas essa fala dessa irmã aqui, gente, é herética. Por quê? Porque ela está falando mal de Deus, sim, está. Quantas pessoas eu conheço que estão no segundo casamento e estão abençoadas? Gente, olha, Deus dá sim uma segunda chance e dá mais do que a segunda, dá até a terceira. Isso é inegável, não dá pra gente negar, gente. A irmã do testemunho disse que ela fez propósito com Deus, o marido dela fez propósito com Deus, Deus falou com eles, Deus disse que ia dar uma segunda chance. Agora, só porque Deus disse pra eles que ia dar uma segunda chance, aí o pessoal que tá todo mundo pirando na batatinha. Não, não pode ser Deus, foi Satanás que falou, não é possível, porque o meu Deus não dá uma segunda chance. É o teu Deus, o Deus que tu serve. Que não pode ser o mesmo Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele diz que ele é infinito em misericórdia, que ele perdoa pecado, que o único pecado para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo,
E ele dá, sim, segunda chance, segunda oportunidade. E eu já fiz vídeo aqui mostrando vários textos da Bíblia, inclusive um é Ezequiel, que mostra que em Israel as mulheres casavam-se em segunda e terceira vez. Até as filhas dos sacerdotes se divorciavam e voltavam para a casa do pai para esperar contrair um novo matrimônio. Gente, isso era uma coisa normal. Entendeu? Aí, quando chegou na igreja cristã essas interpretações errôneas, culpa da igreja católica, né? A igreja católica que colocou isso dentro da doutrina do cristianismo. Entendeu? Vá para a história estudar e você vai descobrir isso que eu estou falando. Mas, como eu sempre digo, não sou eu que vou desfazer séculos de engano e de erro, de ensino errado, herético, que está dentro das igrejas cristãs. Não sou eu que vou desfazer. Agora, gente, é um absurdo uma pessoa chegar aqui e dizer isso. O Deus dela, e ela escreveu com D minúsculo, o Deus dela disse que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá, não. Ah, meu Deus, eu te provo que o Deus da Bíblia, que eu não sei qual é o Deus que você serve, amada, mas o Deus da Bíblia dá sim. Quando você lê Deuteronômio 24, você vê que Deus dá sim uma segunda oportunidade para o casamento. E lá no Novo Testamento, Jesus, tudo que Jesus falou, está de acordo com Deuteronômio 24. Porque Jesus nasceu sob a lei, para cumprir a lei. Ele foi obediente, então ele não podia ter ensinado nada diferente do que Moisés ensinou. Agora, o que acontece com os textos de Jesus é que ninguém vai atrás de saber que naquela época os homens tinham esposas, mas tinham concubinas, e havia a mulher divorciada, a mulher repudiada. E muitas vezes na nossa tradução bíblica, onde era para haver a palavra repudiada, está a palavra divorciada. Aí o pessoal não entende mais nada. É preciso sim estudar, porque tem gente que escreveu que não é preciso estudar, não é questão de interpretação. É sim questão de interpretação. Tem que estudar sim. Quando a gente encontra aquele texto da Bíblia que diz que o Senhor odeia o divórcio, não é que ele odeia o divórcio, não. Ali está escrito no original repúdio. Repúdio. Deus odeia é o repúdio. E eu já falei aqui 1000 vezes em vários vídeos o que é o repúdio. É só você visitar o nosso canal e ir para a nossa playlist. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal só de vídeos que falam e explicam essa questão do segundo casamento e dos textos originais e tal e tudo mais. Agora dá preguiça, né, de estudar. Pois é, ninguém quer estudar, ninguém quer ler, ninguém quer olhar a história, ninguém quer ver onde é que o erro se deu. Preferem ficar com esse ensino, gente, porque é difícil demais. É mais fácil chegar e falar me perdoe, irmã, em nome de Jesus. Eu falei que aqui a gente não briga não. Mas esse comentário, pelo amor de Deus, não cabe. Eu tô pelejando aqui para não falar que isso é uma asneira. Porque, veja bem, a irmã diz assim, o Deus dela disse que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá, não. Aí você vai pra Bíblia, lê a Bíblia e você encontra um Deus misericordioso, bondoso, que entende que o ser humano é falho e que precisa de uma segunda oportunidade. E é só o que a gente vê à nossa volta. Pessoas tendo uma segunda oportunidade. Mas como tem gente que não aguenta ver a felicidade dos outros, tem que chegar e dizer, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Né? A pessoa com uma família formada, e aí a pessoa deixa-se ser usada pelo Satanás, sim, porque é o Satanás que quer destruir a família. Deus está trabalhando para unir pessoas. E o único que eu conheço que gosta de separar é o diabo, né? Então, gente, a irmã diz, o Deus dela disse que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá, não. Olha só. Ela tá falando de Deus, gente, o que é errado. Perdão. Como eu falei, eu tô gripada. No último capítulo de Jó, Deus manda Jó fazer sacrifício pelos amigos dele. Por quê? Porque Deus diz assim, eles não falaram que era reto sobre mim. Ou seja, eles não falaram de Deus aquilo que era justo. Gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala sobre Deus. Sabe aquele negócio de você manchar a reputação da pessoa, falar mal de uma pessoa, sem ela estar presente para se defender, entendeu? Falar errado sobre uma pessoa. Você nem conhece a pessoa direito, mas você já vai dizendo que ela é assim, ela é assada, ela fez isso, fez aquilo. Pois é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente fala de Deus, sem conhecer Deus, sem conhecer a palavra, sem analisar a palavra. Porque, veja bem, a Bíblia não é um livro qualquer. Ele foi escrito toda a Bíblia, se a gente for falar do Antigo Testamento, há 4.000 anos. Numa cultura diferente, num país diferente.
num tempo diferente. E aí você quer interpretar esse livro usando a sua cultura, o seu modo de enxergar as coisas, sem estudar, sem analisar, sem estudar a cultura do povo, sem analisar a língua original. Aí você vem e diz, não, o Deus dela que deu uma segunda chance. Quase que diz assim, não, quase que ela disse isso, o Deus dela é um satanás, né? Porque ela escreveu aqui, ó, escreveu Deus com D pequeno, D minúsculo. O Deus dela diz que ia dar uma segunda chance, né? Porque o Deus da Bíblia não dá, não. Gente, se Deus não desse uma segunda chance, não tinha mais ninguém no mundo. Não tinha mais ninguém no mundo, começando por você, que é cheio de pecado. Entendeu? Você que tá me ouvindo, qualquer pessoa. Todo dia que amanhece, que o sol nasce, é uma segunda chance que Deus está nos dando de fazer as coisas direito. Então eu respondi aqui para a irmã, eu disse, dá sim, o nosso Deus não é mau, é bom. Você já leu Deuteronômio 24? Aí ela respondeu, Maranata, para se casar de novo, não. A Bíblia é bem clara, só em caso de viuvez. Não, irmã, não é. De jeito nenhum. E nos vídeos que eu fiz, eu já comprovei isso. Ok? Aí ela diz, não é obrigado a permanecer casado em caso de maus tratos, porém não poderão se casar novamente, só em caso de viuvez. Acontece que as pessoas que querem moldar a Bíblia como lhes convém, a Bíblia cita várias passagens. Não, o que acontece são más interpretações, certo? Más interpretações. Na própria Bíblia tem casos de mulheres que casaram várias vezes. A mulher samaritana é uma. Jesus disse, você já teve 5 maridos. Que palavra é essa, gente? Não era para Jesus ter dito, você já teve 5 adultérios? Você já teve 5 amantes? Você já teve 5 casinhos? Por que Jesus falou, você já teve 5 casamentos? Porque, gente, quando a pessoa se casa e depois se divorcia, o divórcio, o papel do divórcio acaba, dissolve o relacionamento totalmente. E quando a pessoa contrai outro casamento, é uma coisa nova diante de Deus. Entendeu? Por isso Jesus fez distinção. Cada casamento é um casamento separado. Não tem esse negócio da sua alma ficar pendurada com a alma do outro, não. Por isso que Jesus falou, você teve 5 casamentos. Aquela mulher teve 5 casamentos. Jesus falou, ele testemunhou. Entendeu? 5 casamentos. Jesus reconheceu. Se Jesus reconheceu, é porque era possível. É porque é possível. Então, assim, quem é que está interpretando a Bíblia errada? Não é verdade? Tem alguma coisa mal interpretada com as falas de Jesus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês deviam pelo menos se perguntar isso. E aí eu nem vou falar o restante do que ela disse aqui, porque ela só está advogando essa causa. Que se casar de novo, segundo casamento é adultério, vai pro inferno. Gente, segundo casamento não é adultério. Aliás, era adultério quando a mulher que casava de novo era repudiada. Por quê? Porque a mulher repudiada não recebia carta de divórcio. Por isso que ela era chamada repudiada. Muitas vezes as mulheres eram maltratadas e o marido não queria dar carta de divórcio e ela fugia. Foi o caso que Paulo falou. A mulher não se aparte do marido, porque as mulheres queriam fugir dos maridos. Só que quando elas fugiam, elas iam embora sem carta de divórcio. Aí lá na frente elas iam conhecer alguém, iam querer se envolver. Aí, como elas não estavam divorciadas legalmente, se envolvesse com alguém, seria adúltera. Pronto, porque não tinha carta de divórcio. Se tivesse a carta de divórcio, se fosse uma mulher divorciada, poderia se relacionar de novo, sem ser adúltera. Por quê? Porque o divórcio deu fim ao casamento. Ela não devia mais nada a ninguém. Entenderam? Agora, em várias passagens da Bíblia, Jesus está falando de mulheres repudiadas, mas Jesus não quer repreender as mulheres. Ele sempre está falando com os homens, repreendendo os homens, porque os homens estavam fazendo das mulheres adúlteras. Os homens queriam ter várias mulheres. Tanto é que em Mateus 19, se não me engano, quando Jesus debate com os fariseus sobre isso, eles terminam dizendo assim, se é assim, não convém casar. Por que eles disseram isso? Porque Jesus evocou o início, o princípio. Ele disse, lá no começo, vocês sabem como é que Deus fez. Um homem para uma mulher. E pronto. Um casamento para sempre. Aí os fariseus disseram, se é assim, mestre, não convém casar, porque a gente não quer isso. A gente quer ter um monte de mulher, quer ter esposas, concubinas, amantes, pegar e usar e abusar e depois pegar outra e outra e outra. E assim eles iam multiplicando mulheres. Entenderam? E as mulheres iam saindo do poder deles repudiadas. E quando elas saíam do poder deles repudiadas, sem carta de divórcio, elas iam para as ruas se prostituir. Então eles estavam multiplicando as prostitutas, fazendo as mulheres se tornarem prostitutas. Porque muitas delas não voltavam para casa, não podiam voltar para casa. Iam se prostituir para sobreviver. Entendeu?
Então isso acontecia com as mulheres repudiadas. A mulher, quando recebia a carta de divórcio, tudo bem. Ela só voltava para casa, voltava para sua vida de solteira e ia esperar contrair um novo matrimônio. E era assim que acontecia, gente. Mas os fariseus disseram, aqueles homens disseram, ah, mestre, esse negócio de uma mulher para um homem só pro resto da vida, não. Se é assim, não convém casar, porque a gente quer a bagunça mesmo. E era assim, gente, daquele jeito, naquela época. E o povo não entende isso, não vai atrás de saber a cultura, o pano de fundo, como é que é. Porque, afinal de contas, né, as pessoas dizem, as pessoas falam assim, ah, não importa esse negócio de interpretação. Interpretação não tá com nada, não precisa interpretar nada. É só pegar as falas de Jesus e interpretar do jeito que eu quero. É mais ou menos isso. Não vai saber a situação social das mulheres daquela época. Não vai saber como é que funcionavam as coisas legalmente naquela época para compreender. Entendeu? Porque quando você vai atrás, você entende perfeitamente as palavras de Jesus. Tá bom? E aí eu respondo para ela dizendo que esse ensino não é bíblico e vem de textos mal interpretados. Aí ela responde, a irmã Ronei Lima responde, Maranata, a Bíblia é bem clara, nem precisa interpretar. Ui, se não precisa interpretar, minha irmã, para que existe teologia básica? Para que existe ensino? Para que existe EBD? Interpretação, gente, não é mudar as palavras de ninguém. Interpretação é o estudo da etimologia das palavras, da construção do texto, para você ter certeza de que aquilo que você está lendo é realmente assim, da forma que você está entendendo. Para quê? Para não errar. Para não fazer Deus dizer aquilo que ele não disse. E não destruir a vida das pessoas como está sendo feito. Porque tem um monte de canal na internet acabando, arrasando, destruindo a vida das pessoas. E eu só conheço um que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Essas pessoas são instrumento do diabo. Elas não vão estudar. Elas simplesmente pegam um texto, dizem que está querendo dizer aquilo que elas querem, que diga, e vão julgar as pessoas e condenar as pessoas e destruir famílias. E é assim. E é desse jeito. Então, gente, vamos tomar cuidado. No mínimo, se você quer continuar com essa interpretação, fique com ela para você. Não destrua a vida do outro, porque aí já é demais. Então, a minha irmã aqui está dizendo que não é preciso interpretar nada, né? Não é preciso interpretar nada. E eu disse para ela, infelizmente você está errada. E eu disse, vocês são loucos, Deus tem misericórdia de vocês, porque é loucura mesmo, gente. É loucura. Não venham me dizer que não precisa estudar, porque a Bíblia diz pra gente crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Se você não estudar, não quiser crescer no conhecimento, o diabo vai enganar você. Entendeu? Tem muita gente aí vendo anjo que não é anjo coisa nenhuma. É Satanás. Tem muitas religiões falsas que nasceram com visão com revelação. E Jesus mandou a gente examinar a sua palavra. Ok? E aí ela diz, Maranata, louca é você. E ainda incentiva as pessoas a irem para o inferno com esse canal inútil. Meu canal é tão inútil que ela continua aqui, né? Não sei o que ela tá fazendo aqui. Porque como eu falei, gente, você não precisa concordar comigo. Não precisa concordar com o testemunho que você escuta. Mas também você não precisa insultar. Certo? É isso. E aí ela continua falando, você e esse canal não tem nada a acrescentar na vida de um cristão. E você está colaborando para as pessoas irem para o inferno. Apaga esse fogo. Acho que ela quis dizer vídeo, né? As mulheres não precisam de homem para serem felizes. Precisam de Deus. Sério isso? Sério? Outra heresia contra a palavra. Para você ver como é triste, gente, quando você não conhece a palavra. O Senhor, ele disse que não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que disse. A Bíblia não obriga ninguém a casar, é verdade. E tem que se dizer isso para os jovens também. Tem que descobrir a sua vocação. Porque a Bíblia fala que existem eunucos que nascem eunucos e aqueles que se transformam em eunuco por amor à palavra. São aquelas pessoas que não querem casar, não querem ter família, mas querem só cuidar das coisas de Deus. Amém. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher. Mas também está escrito em Gênesis que o Senhor diz com a própria boca dele, não é bom que o homem esteja só. Por isso, você não pode julgar uma pessoa que quer uma companhia para viver. Uma pessoa que não quer passar a sua vida sozinha. Alguém que, por exemplo, teve que se divorciar muito cedo e ainda sonha em ter alguém. Você vai julgar ela, vai condenar? A Bíblia diz que isso é do homem, é da pessoa, é do ser humano. Deus colocou isso em nós. O não querer estar só, não querer viver só, querer compartilhar.
ter alguém para compartilhar a vida, a caminhada da nossa vida, isso não é crime. Ninguém deve ser julgado e condenado por isso. Porque Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Agora, minha amada, se você acha que o meu canal não tem nada a acrescentar na vida de um cristão, então eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu não obrigo ninguém a estar aqui. Agora, eu também não vou abrir mão da minha opinião, porque eu estudo há muitos anos e eu tenho descoberto muitas coisas e não vou abrir mão do que eu descobri e da minha opinião, do que eu estudei, do que eu ralei para estudar, para estar aqui falando hoje, porque alguém que despreza o ensino, despreza a interpretação das escrituras, está me dizendo que eu não tenho nada a acrescentar. Amém! Ninguém é obrigado a ficar aqui. Vá para o canal onde tem os enganos, onde destrói a vida das pessoas, onde lançam o povo no inferno, né? Já que você acha que é mais útil do que o meu canal. Amém! Se até Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas, quanto mais eu. E aí eu comentei assim, faltou dizer que quem falou com ele foi Satanás e não Deus, né? Pois é. Então, essas pessoas, irmãos, e aliás, você mesmo, veja se você não é assim, como eu vou falar agora. As pessoas, quando escutam testemunhos de visão e revelação, se estiver de acordo com o que elas pensam, elas batem palma e concordam, né? Dizem que foi Deus. Ah, foi Deus que falou, foi Deus que falou. Agora se elas ouvem alguém dizendo, ah, Deus me falou isso, Deus me deu uma segunda chance, Deus falou, se não estiver de acordo com o que elas pensam, não foi Deus não, foi Satanás. Foi Satanás. Aí julga logo o outro. Meu Deus, gente, meu Deus. Aí eu pergunto pra você, se foi Deus que falou com a irmã, e se foi Deus que deu realmente uma segunda oportunidade pra ela? A gente não pode colocar Deus numa caixinha de fósforo. O livro de Romanos diz assim, Deus falando, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que ele está querendo dizer? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e ninguém tem nada a ver com isso porque eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. É impossível Deus ter misericórdia de alguém e dar uma segunda oportunidade? Por acaso? Aí você vai dizer, não, mas que Deus não pode mudar a sua palavra. Sim, Deus também não pode mudar a sua palavra, que está escrito lá em Deuteronômio 24. Que uma mulher pode sair do poder de um homem e ela pode casar com outro, ponto final. É uma afirmação que Deuteronômio 24 dá. Por que você não defende essa palavra? Que Deus não pode mudar essa palavra. Está escrita. E Jesus concorda com ela. Jesus não é desobediente, não é rebelde. Jesus concorda com Moisés. O que acontece é má interpretação, sim. Ok? Então, gente, esse foi o diálogo até aqui, que eu queria mostrar para vocês, tá bom? A irmã que vem me dizer que o meu canal é inútil e não tem nada a acrescentar na vida de um cristão. Gente, todos os canais aqui da internet têm o que acrescentar, tá bom? Você que deve escolher em qual canal você quer estar, mas se você não quer estar num canal, não precisa você ficar esculhambando o canal dos outros, gente, tá bom? É isso aí. Eu sei que muitas pessoas ouviram esse testemunho e não concordaram. E muitos comentários eu não respondi, porque eu deixo as pessoas se expressarem e eu não preciso ficar brigando com todo mundo porque alguém não concorda comigo. Não, eu tô acostumada as pessoas a não concordarem comigo. Eu não tenho problema com as pessoas não concordarem comigo. Entendeu? Agora, eu já falei que o meu canal é democrático. Aqui a minha irmã envia um testemunho que ela quer que todos ouçam e eu posto. E aí a gente vai analisar e vai comentar. Agora, não vamos lançar a irmã no inferno. Porque assim como ela é digna de salvação, nós somos dignos de salvação, ela é. E como nós somos filhos de Deus, ela também é. E como ela precisou de uma segunda oportunidade, amanhã pode ser você precisando de uma segunda oportunidade. Cuidado. Cuidado, às vezes o Senhor deixa a gente passar por problemas só para colocar a gente no lugar do outro que a gente julgou. Viu? Vamos tomar cuidado com as nossas palavras, com esse negócio de julgar muito o irmão. Porque se Deus quiser ter misericórdia de alguém e dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade, Deus dá. E não tem quem impeça ele de fazer isso. Ok, gente? Então, essa é a minha opinião sobre as palavras aqui da irmã Rony Lima 1. Pronto. Talvez ela não esteja mais aqui, né? Como eu falei aqui no comentário, ela chama o meu canal de inútil e eu disse pra ela, é tão inútil que você tá aqui. Porque vamos lá, gente.
Vamos lá, sinceramente, né? Então, bom, não quero que os irmãos pensem que eu tô chateada nem nada do tipo. Eu já tô acostumada com essas discordâncias, mas nós não estamos brigando porque nós somos cristãos. Temos que estar na paz, gente. E muitas pessoas por aí vivem uma vida muito difícil e a gente, às vezes, gosta de julgar as pessoas, mas não quer passar pelo que elas passam. Passar pelos que elas passaram. As pessoas que têm um maior testemunho para contar são aquelas que sofreram mais, que choraram mais. A gente não conhece as aflições dos nossos irmãos que estão contando um testemunho. Então a gente tem que tentar respeitar, se colocar no lugar deles e entender que Deus diz que Ele é Deus de misericórdia. Ele diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam. Então não vamos julgar, porque nós podemos ser os próximos a precisar dessa misericórdia do Senhor. E eu encerro por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Os nossos agradecimentos de hoje vão para os nossos apoiadores do canal, que são a irmã Marceli Vaz, a irmã Tânia Cardoso, a irmã Ruth Menezes Rodrigues, a irmã do canal Chamada de Deus e a irmã Andréia Melissa do canal De Tudo Um Pouco. Glória a Deus, Deus abençoe vocês pelas vossas vidas. Muito obrigado por estar aqui nos apoiando, participando do canal. Que Deus abençoe a cada dia mais a vocês e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.